Bem-vindos de volta a mais uma aula nesta série de Eclésia, a vida da Igreja dentro do Reino de Deus. Hoje nós vamos estar a falar acerca do tema de sacramentos. Isto pode parecer uma palavra muito arcaica, muito pesada, uma palavra que talvez traz memórias de uma igreja tradicional, mas basicamente esta palavra é uma palavra que descreve bem a ideia desta aula, em que descreve que o que é sacro, o que é sagrado, é demonstrado pela nossa conduta, aquilo que nós fazemos. Então é um reflexo exterior daquilo que nós acreditamos no nosso interior. Nós vemos que há vários sacramentos que são base, que são fundamentais para a Igreja. Ao longo dos séculos nós temos visto que esses sacramentos, essas práticas, essas demonstrações exteriores da fé são sacramentos que são fundamentais para a vida de um crente. Estes sacramentos, os principais, são o batismo nas águas, a ordenação, ungir com azeite para cura, o casamento e a Eucaristia. Também há uma outra prática, outro sacramento secundário, que é a dedicação infantil, mas que só surgiu depois da reforma da Igreja há 500 anos atrás. Então nós vemos que estes aspectos são práticas que são práticas de natureza de fé e de natureza também profética, que declara quem nós somos e também em que nós acreditamos. Eles falam de realidades passadas, presentes, mas também realidades futuras. Isto aponta sempre para aquela redenção, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Nós vemos que estes sacramentos são algo que declara publicamente a nossa fé em aquilo que nós acreditamos e para onde nós vamos. É uma forma que nós adoramos ao Senhor. Então vamos analisar estes sacramentos em detalhe, mas de uma forma resumida, cada um a seu tempo. Então temos aqui o batismo nas águas, que é o primeiro sacramento. Este sacramento nós vemos que este é uma das primeiras práticas da Igreja do Novo Testamento, em que o próprio Jesus foi batizado pelo seu primo João o Batista, porque ele tinha essa prática de batizar pessoas do Rio Jordão. Era um batismo de arrependimento, que significa batismo de conversão, de mudança de vida, de confissão dos seus pecados e mudar completamente a sua vida de acordo com a palavra e a vontade de Deus. E Jesus, ao iniciar o seu ministério, em Mateus 3, versículo 15 e 16, explica que ele foi ter com João para ser batizado. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele não tinha nenhuma necessidade de arrependimento nem de confissão de pecado, porque ele era perfeito. Ele nunca pecou e não ia pecar para ir diante, mas ele queria reconhecer que era necessário entrar nas águas do batismo. Quando ele fez isso, os céus se abriram, Deus Pai falou com ele e ele foi batizado também pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos que esse batismo era um batismo que era fundamental, que era Jesus na grande comissão, de ir e pregar as boas novas a todos, criar discípulos para todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este batismo era o símbolo exterior de uma fé interior. Era algo que representa a nossa entrega, nossa morte às coisas deste mundo, a nossa velha natureza, em que nós entramos nas águas do batismo, tal como Jesus entrou no túmulo quando ele morreu. Então nós morremos com Cristo, deixando a nossa velha natureza, e depois nós saímos das águas do batismo, tendo essa nova natureza em Cristo, assumindo uma identidade de um crente, de um cristão, um seguidor de Cristo. Então é a identificação com a nova vida em Cristo Jesus, e também é uma consolidação da vida de Cristo em nós. Nós vemos que era uma prática normal. Uma pessoa era batizada logo após a sua conversão, porque logo quando confessava Jesus
eles estavam a dizer publicamente que eu vou seguir este caminho, é caminho do cristianismo, de ser a imagem e semelhança de Cristo na terra, de seguir os princípios de Cristo na terra, e logo a seguir era levado pelas águas do batismo para que, largando a sua vida velha, seguindo uma vida nova. Nós vimos que várias pessoas, toda a igreja era batizada nas águas, e era um momento em que uma pessoa tomava essa escolha por si própria. Não era um batismo infantil em que os pais escolhiam para a criança se ia ser batizada nas águas ou não, mas as pessoas, quando aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, escolhiam seguir Cristo. Então é uma escolha própria do arrependimento. Vamos agora abordar o tema suplementar, que era uma prática suplementar, que era a dedicação infantil. Porquê que isto é uma prática suplementar? Porque não era algo que era praticado desde o início da igreja primitiva, e só foi depois praticado esta prática de dedicação infantil depois de Martinho Lutero e depois do João Calvino. Eles começaram a ensinar que não havia a necessidade de um batismo infantil, como era ensinado pela Igreja Católica, para iniciar a sua caminhada de fé, mas era preciso uma conversão pela confissão dos seus pecados e depois um batismo nas águas. Depois, aqueles cristãos na altura de Martinho Lutero viram que realmente era necessário haver uma dedicação infantil. Então, em vez de ser um batismo infantil, na semelhança da cultura judaica, como Jesus foi apresentado no templo, eles viram que era realmente necessário haver uma apresentação da criança ao Senhor. Nesta apresentação, a criança era levada perante o templo, perante o sacerdote, o líder espiritual, e aquela criança era apresentada ao Senhor, dedicada a Deus, como algo que nós estamos a dizer: Deus, obrigado por esta prenda que tu estás a dar, eu vou criar esta criança ensinando nos caminhos do Senhor. Nós vimos que é muito importante esta dedicação infantil. Jesus próprio, quando ele foi levado ao templo, em Lucas 2:22, fala acerca dos dias da purificação segundo a lei de Moisés, que os pais de Jesus levaram Jesus a Jerusalém para apresentar ao Senhor. É o momento em que nós apresentamos a criança ao Senhor, também a comunidade de testemunhos, a igreja à volta responsabiliza para ajudar a cuidar e a orar pela criança e pela família, e os pais dizem que eu quero criar o meu filho nos caminhos do Senhor. O próximo sacramento é a consagração, ou em outras palavras é a ordenação ministerial. Isto é aquele momento em que alguém é nomeado para o ministério, é separado para o ministério. Nós vimos que aquela pessoa era separado para uma certa responsabilidade. Nós vimos que a pessoa era nomeada pelos líderes da igreja, não dos próprios liderados. Então era alguém que não era votado, não era nomeado pelos seus colegas, pelo resto da igreja, para ser alguém em liderança na igreja, ou consagrada ao ministério, mas a liderança da igreja destacava uma pessoa e ordenava essa pessoa ao ministério. A pessoa era nomeada e separada para uma posição de liderança. Aquela pessoa primeiramente precisa ser qualificada para esse ministério. Nós vimos isso mencionado em 1 Timóteo 5:22, em que havia vários requisitos, várias formas em que aquela pessoa é avaliada se realmente podia ser ordenada ou consagrada ao ministério. Tinha que ser avaliado não pelos companheiros, mas por alguém que está em liderança sobre a sua vida. E depois os próprios liderados, ou a própria igreja, recebia essa pessoa e seguia a sua direção no ministério. Nós vimos que essa consagração, esta ordenação era feita através de imposição de mãos, oração, separação, através até de jejum, em que as pessoas separavam
essa pessoa para o ministério. A ordenação era muito importante porque esclarecia não somente perante a liderança, mas também perante a congregação que aquela pessoa estava separada pelo ministério, que era diferente das outras pessoas e separava quem era líder e quem não era e quem era liderado. Então ele via aquela separação. Deus, quando ele instituiu esta parte de consagração, ordenação ministerial, não era para criar títulos nem hierarquias, mas era para que pessoas fluíssem em certos dons, em certas graças, de uma forma pública, de uma forma reconhecida. Não é através de, agora vou ambiciar ser pastor ou ser bispo. Não, nós vimos que várias pessoas tinham a mesma qualidade, o mesmo nome, mas tinham funções diferentes. Então vimos que o pastor, o apóstolo, o bispo, o arcebispo, o patriarca, vários ministérios, mas muitas vezes era a mesma pessoa que era falada, porque não havia tanto ênfase dos títulos, mas mais por causa da unção de Deus que estava sobre a sua vida. Ungir com óleo é o próximo sacramento, em que nós vimos que ungir com óleo principalmente era para ungir com óleo para trazer cura a quem estava doente. Há várias referências no Novo Testamento sobre esta unção ou ungir com óleo para a cura. Nós vimos que Jesus enviou os seus discípulos para ir e curar os doentes e ungi-los para essa cura. Mateus 6,13 diz que os discípulos eram enviados para orar para os doentes e ungindo-os para trazer a cura. E depois também Tiago fala acerca disso, que quando alguém está doente, chama os presbíteros da igreja, ungi-os com azeite e depois a oração de fé salvará. Então nós vimos que é necessário esta unção de Deus sobre as nossas vidas. Agora, não há nada místico ou mágico com este óleo. Não é um óleo especial, não é um óleo que nós temos que há um poder especial nesse óleo, mas é uma forma que nós alinhamos com Deus e dizer que, algo impossível pode acontecer. Nós temos fé em Deus. É uma oração de fé em Deus para trazer cura para esta pessoa que está doente. Há tantas referências sobre isto na Bíblia acerca do óleo da unção de Deus. A unção é o próprio Espírito de Deus que opera vida nas nossas vidas. Quais são os aspectos deste Espírito da unção, o Espírito de Deus nas nossas vidas, quando nós trazemos esta óleo de unção sobre uma pessoa? Primeiro é a visão, que Ele limpa os nossos olhos. O inimigo tenta cegar os nossos olhos, o nosso entendimento, mas Deus põe a sua unção sobre as nossas vidas, que limpa os nossos olhos, trazendo uma nova visão. Também traz uma nova audição, dá-nos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Tanto a ouvir a nossa volta, mas principalmente a ouvir a voz de Deus. As coisas, os barulhos da nossa volta, as coisas a fazer à nossa volta tentam ensurdecer-nos, mas a óleo da unção limpa os nossos ouvidos para nós ouvirmos a voz de Deus. Também a unção leva-nos a florescer como uma palmeira que cresce no meio do deserto, para dar fruto e bênção a todas as pessoas à nossa volta. Mesmo em tempos de provação, naquele calor do deserto, a palmeira floresce por causa do óleo da unção de Deus sobre a sua vida. Nós também crescemos como os cedros do Líbano. Os cedros que crescem direitos em direção ao céu, são inabaláveis, e nós crescemos por causa do Espírito de Deus que está em nós. A unção de Deus faz-nos ser plantados na casa do Senhor, como uma árvore plantada à beira de um rio. E essa bênção é derramada sobre as nossas vidas e também derramada sobre a igreja. Também o Espírito Santo traz-nos aquela fruto, mesmo quando nós estamos mais velhos. Fruto quando nós estamos mais velhos. A unção de Deus ajuda-nos a sonhar quando nós já estamos mais avançados em idade. Dá-nos uma vida abundante ao conhecer o Senhor. E também o óleo do Senhor ajuda-nos a declarar com ousadia a palavra de Deus. Declarar com ousadia o Evangelho, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A unção, o óleo da unção é algo poderoso, é algo que
desce sobre a cabeça, tal como dito em Salmos 133, e vai sobre todo o corpo, desce sobre a cabeça que é Jesus e vai sobre todo o corpo que é a sua igreja, desce sobre as nossas vidas e chega até às nações. Capacite-nos para fazer as boas obras. O próximo sacramento é o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus. Quando um casal decide casar, entrar em matrimónio, pode ser casar em várias áreas, vários sítios diferentes. Não tem que ser dentro de uma igreja, pode ser numa praia, pode ser em qualquer lado, mas quando decidem entrar em matrimónio, eles estão a decidir: eu vou entrar no plano de Deus para um casal, para um homem e para uma mulher. Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24 explica disso, que Deus criou o homem e a mulher para estarem juntos em matrimónio e que o homem deixa a sua casa, a mulher deixa a sua casa e torna-se uma só carne. E nós vemos que Deus honra o casamento. Hebreus 13:4 diz que venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Deus honra o casamento porque foi Ele que estabeleceu o casamento. Casamento é um sacramento na igreja. É um sacramento que a igreja reconhece e honra esse sacramento. É um sacramento que é uma aliança não somente entre duas pessoas, mas entre uma terceira pessoa que é o próprio Deus. Aquela corda de 3 dobras, como dizem Eclesiastes, que é dificilmente quebrado quando nós aliançamos-nos com o Senhor e também com o nosso cônjuge. Quais são alguns elementos desta aliança que nós vimos na Bíblia? Porque se nós vimos que aquele casamento é algo celebrado ao Senhor, mas vimos em tantas culturas casamentos são celebrados em formas tão diferentes. Qual é a forma correta de estabelecer um casamento? Qual é a forma que nós vemos na Bíblia? Então, primeiro nós temos que ver que a Bíblia estabelece que um casamento é uma união. Gênesis 2:24 fala acerca disso, que há uma consumação do casamento ou da aliança matrimonial. Então, essa consumação é o ato sexual após o casamento. Então, para o casamento ser firmado, ser consumado, o casal tem que ter relações sexuais. Isso acontece depois de celebrar a aliança matrimonial. Depois, em Gênesis 17:4-5, fala acerca da mudança do nome. O casal ganha uma identidade nova, em que há uma mudança de nome, em que o homem tem a identidade da mulher e a mulher tem a identidade do homem. E há uma aliança de mudança de identidade. E depois há uma troca de prendas. Gênesis 24:53 fala acerca disso, que eram familiares, pessoas à sua volta traziam prendas aos noivos. Então há uma troca de prendas e há uma troca também de alianças, o símbolo de algo trocado. Hoje em dia, no nosso tempo moderno, não era bem assim no tempo bíblico, mas há uma troca de aliança no dedo. Era algo que simboliza a eternidade, algo que simboliza a beleza, ser valioso, o casamento sendo feito em ouro, uma pedra preciosa. Nós vimos aqui que também havia uma partida de refeição em João 2:1-10, também em Gênesis 29:22, fala acerca que é uma altura festiva em que havia uma refeição em conjunto, era algo público. Também havia testemunhos em Ruth 4:12, diz que havia testemunhos à volta a testemunharem o momento da aliança matrimonial. O casamento é celebrado pela igreja, porque é estabelecido por Deus e representa uma unidade e aliança que existe entre o Cristo, o noivo, e a igreja, a sua noiva. Então nós vimos que essa simbologia vem desde o início da Bíblia, em que Deus quer estar em matrimónio, em aliança, em relacionamento íntimo com a humanidade e com a igreja neste caso. Nós temos visto tanta mudança neste sentido, em que o mundo tem estado a banalizar o casamento, mas nós precisamos de santificar esse momento matrimonial. É que nós temos que valorizar a longevidade, a eternidade do casamento, em que o casamento é até a morte nos separa, até o fim dos nossos dias, em que nós não pensamos quando é que nós vamos nos divorciar ou romper esta aliança, mas nós vamos
comprometer-nos de amar e cuidar, em estar em aliança com a pessoa que nós estamos casados. Efésios 5:31 diz que por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Muito importante é o homem e a mulher estarem juntos em uma só carne, um só propósito. O próximo sacramento é a Eucaristia. É uma palavra assim um pouco pesada também, mas em outras palavras diz que é a ceia do Senhor, o momento de comunhão. Eucaristia simboliza ou quer dizer a ação de graças, trazer à memória o que Deus fez por nós. Então é um momento em que nós celebramos este momento de ceia do Senhor, em que nós vemos o exemplo de Jesus antes de ser crucificado. Ele estava junto com os seus discípulos e tomou o pão, tomou o vinho e disse que este é o meu corpo, este é o meu sangue que eu entrego por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós fazemos isto em memória de Cristo, em que nós vimos que o pão é símbolo do corpo de Cristo, a sua igreja, em que nós temos lugar à sua mesa, lugar no seu corpo, e o vinho é símbolo do sangue perfeito de Jesus, vertido por nós na cruz do Calvário para nos perdoar, limpar, curar e transformar, dando uma nova vida em Cristo Jesus. Esta Eucaristia é este momento da ceia do Senhor, não é um momento de substituição em que nós substituímos estes alimentos pelo sangue de Jesus e pelo corpo de Jesus, e que ele transforma nesse momento de uma forma mística. Não, são somente símbolos em que nós tomamos em memória a Cristo. Quando nós estamos em igreja, nós ensinamos que as crianças devem tomar com seus pais, devem ser ensinadas a celebrar este momento em conjunto, em que é um momento de trazer à memória a família, em que é um momento em que cada um é convidado a esta mesa, em que o Espírito Santo traz esta aliança com Ele, em que nós devemos tomar com consciência e renovar essa aliança e compromisso com o Senhor. É um momento solene, mas é uma celebração da nossa fé, é uma celebração que nós somos filhos de Deus. E também é uma celebração que nós estamos a trazer essa expectativa de um dia nós vamos estar junto com Cristo na glória, em que nós vamos estar com Ele junto à mesa do Cordeiro. E essa é a nossa esperança, que Maranata vem, Jesus vai.